Pastor Osmar, que igreja complicada, que pecado medonho que estava acontecendo ali em Corinto, né? Mas, veja só, a disciplina eclesiástica que Paulo propôs nesse caso, era para condenar o indivíduo ou tinha um outro propósito? A Bíblia diz, pastor Michelson, que Deus disciplina a quantos ama. E você? Quais as conclusões que você tirou desse estudo? Não sai daí, vamos compartilhá-las juntos. Olá amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Presente 7, o seu canal de estudo aprofundado da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. É muito bom saber que você está aí conectado e eu espero que você já tenha se inscrito aí no canal. Ou no canal da Igreja das Mangueiras, ou no canal da Igreja de Quadra, que também está transmitindo esse programa, ou no canal do meu amigo Michelson Borges. Outra leitura. Pastor Michelson, presente 7? Pastor Osmar Borges, presente 7. Que bom, né? Mais uma semana, mais um estudo poderoso da Palavra de Deus. Coisa boa, né? Sabia que tem muita gente conectada conosco aqui? Pastor, muita tem gente de outros países, de outros estados. É mesmo? Começa aí. De onde é que tem gente aí? Começando aqui por Barreiras. Conhece da Bahia? Barreiras, terra boa, Olha produtiva, muita soja. Valmira Barbosa. Dou graças a Deus por vocês nos ajudarem a entender a palavra de Deus. E aqui, sim? Meu nome é Valmira, de Barreiras. Barreiras. Bahia. Eu estou agora aqui em Alvorada, Rio Grande do Sul. O Vanderlei está dizendo que a Igreja Central de Alvorada está conectada com a gente. Olha, maravilha. Um abraço para vocês de Alvorada aí. E do sul, de novo para cima agora. Bom dia, pastores. Me chamo Lourdes e falo de São Luís do Maranhão. Peço o nome de Jesus que orem por minha saúde. Vamos orar então pela Lourdes Lopes, né? Pela saúde dela. Exatamente. Deus te abençoe, minha irmã, e recupere a sua saúde. Átila Camargo está assistindo de Várzea Grande, Mato Grosso. Um abraço, meu irmão, para você. Aí, tá? Ele dá uma saudação para a gente aqui. E a Raquel Fernandes diz: oi, meus queridos pastores, bom dia, um feliz sábado, deve ter assistido a gravação, né? Para o povo de Deus, muito obrigada por seu compromisso com a palavra de Deus, com a missão também, desde a Argentina. Argentina, olha aí os nossos irmãos lá da Argentina. E aqui, Michelson, também nós temos de Nova Vida, Pitimbu, Paraíba, a irmã Fátima Lima. Deus te abençoe, irmã, muito obrigado por estar conectada aí conosco. E, Michel, se a gente vai avançando, estamos na lição número 4. Número 4, o tema geral da lição está aqui. Eu espero que você já tenha feito a sua assinatura. Nós estamos estudando 1ª e 2ª Coríntios, né? As cartas de Paulo à igreja em Corinto. Se você ainda não fez, entra no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e faça a sua inscrição. E a lição de hoje tem por título Pecado na Igreja. Eu faço a primeira oração, você faz a última, pode ser? Combinado. Então vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudarmos juntos a sua palavra. Fale conosco, tenha misericórdia de nós. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso para memorizar, pastor Michelson e amigos, está em 1 Coríntios, que estamos estudando, capítulo 6, os versos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós estamos vivendo aqui uma coisa muito antagônica à nossa realidade, né? Porque eu tenho ouvido muito a frase assim, meu corpo, minhas regras. E agora Paulo está dizendo que eu não sou de mim mesmo. Olha que coisa. Interessante que frequentemente se usa esse texto aqui, não está errado, né? Para se falar sobre temperança, sobre alimentação, sobre os cuidados com o corpo em relação à saúde. Mas como estudamos aqui nessa semana, estamos vendo o tema e conhecemos, né, de estudar Coríntios, 1 Coríntios, o tema principal aqui é em relação à sexualidade. Né? Então, o corpo é o santuário do Espírito Santo. Que bom seria essas pessoas considerassem umas às outras como templos de Deus. Com certeza, tratariam com mais respeito a si mesmas e aos outros também. Né? E, pastor, já que o pessoal está acostumado, né, vamos comentar aqui a ilustração da semana.
É bem interessante que o Thiago Lobo, né, o desenhista lá da CPB, Uhum. a forma como ele interpretou o tema da semana. Você vê aqui uma mulher vestida de noiva e a sombra projetada no chão é uma igreja. Portanto, ela representa ali a igreja, né? E um indivíduo ali que está fugindo, né, saindo de perto dela, entrando num caminho perigoso porque é uma escada descendente. Está descendo, né, ladeira abaixo, e ali tem alguns ícones, né, na tela, digamos assim, né? Um coração mostrando assim as afeições no lugar errado. Temos ali uma caveira também, que pode representar, quem sabe, vícios, né, coisas tóxicas, Exatamente. perigos, né, coisas que entorpecem a mente. E XXX, que é um símbolo de pornografia, né? Então, a lição da semana fala sobre a questão da pureza sexual, da idolatria de si mesmo e da contaminação. Eu achei interessante aqui o desenho do Thiago porque ele representa bem tudo isso. E você pode começar, quem sabe, na sua classe, né, no sábado, na recapitulação, por esse desenho aqui. Ele promove discussão e quebra gelo, né? Então ajuda, né? E nós somos atentados a pensar que o tempo vai passando e o mundo vai ficando pior. Mas você olha a igreja que Paulo não foi qualquer evangelista, tá? Porque as pessoas dizem assim, não, foi feito evangelismo de qualquer jeito, as pessoas não foram doutrinadas. Quem plantou essa igreja foi o apóstolo Paulo. Então você tinha imoralidade sexual, você tinha questões judiciais, você tinha prostituição, aí questões aí entre solteiros e casados e etc. Então a gente pode perceber como o próprio Deus falou que a terra está contaminada por causa dos moradores, né? E aí os moradores em todas as épocas, eles vão... a igreja vai ter os seus moradores dentro dela e vai viver essas coisas, né? E outra coisa que podemos resgatar aqui, pastor, foi quando falamos sobre a unidade da igreja, né? De novo, né? Paulo está lidando com uma igreja complicadíssima, não eram todos, evidentemente, mas havia pessoas ali que estavam praticando coisas muito absurdas, né? Dentro de nós vamos ver, né? na comunidade de cristãos. Mas Paulo não abandona a igreja, Paulo não lava roupa suja fora da igreja, Paulo não critica a igreja em público, Paulo envia cartas para a igreja pedindo que façam alguma coisa, como veremos, e lida com o problema ali da forma adequada. Então, amamos a igreja, nós queremos preservar a honra da igreja, inclusive o tema da disciplina entra nesse contexto, e jamais vamos atacar a igreja por causa dos seus pecados. Que tal aprender com Paulo sobre isso, né? Amar a igreja. Paulo vai trazer assim duas ênfases ao corpo de Cristo. Ao corpo, né? O corpo, o meu corpo como templo do Espírito Santo, e a igreja como corpo de Cristo, né? Ele vai trabalhar isso muito em Coríntios, que a gente vai ver no capítulo, lá na frente, no capítulo 12. Primeira coisa que acontece ali é que Paulo manda a carta, logo aí no capítulo 5, ele vai falar de uma coisa que em nossos dias já é uma aberração, incesto. E a relação da Bíblia com o incesto é interessante, porque no princípio de todas as coisas ele foi permitido, né? Porque só tinha Adão como reprodutor, e depois veio Caim, e Abel, e etc. Isso aí é até permitido porque a ordem era crescer, multiplicar e encher a terra. Mas depois que a humanidade se diversifica, aí isso já não é mais permitido, né? Já há 2000 anos atrás. Imagina quem está pensando em fazer essas coisas agora. E Paulo diz assim, o que eu vos escrevo não vos louvo, que vocês estão inchados e não fazem, é assim que ele começa o capítulo 5, né? Nem o esforço. O que é que estava acontecendo ali? Agora, pastor, essa questão lá de Gênesis, né? Só para a gente aprofundar um pouquinho, relação entre primos, irmãos, era permitida numa época em que a bagagem genética não estava deturpada ainda, exatamente. né? Então, quer dizer, os filhos desse relacionamento seriam pessoas sem problemas, sem defeitos, né? Após o pecado, houve uma degeneração genética e aí relação consanguínea passa a ser perigosa para a prole, né, para os descendentes. Agora aqui não era nem a questão de primo ou irmão, que já seria absurdo nesse momento, era com a madrasta, né? Então tinha um indivíduo aqui que estava tendo relações sexuais com a esposa do pai dele. Então é algo assim, fora de... não tem cabimento. Abertamente, nem todo entre mundo os sabia. pagãos, né? E todo mundo sabia e ninguém fazia nada. E aí é outro problema que Paulo está tratando aqui, é o da tolerância com o pecado, né? Ele quer que a igreja lide com isso da forma certa, e ele usa palavras duras, e até precisamos explicar isso, né, pastor? Porque ele fala assim no verso 5, né? Aqui. Que ele seja entregue a Satanás. Que negócio forte, né? A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais para frente, mas Paulo é firme, a igreja, não, vamos tratar com carinho e tal, e lembrando das lições passadas, que a gente viu o contexto de Corinto, né? Prostitutas cultuais, sacerdotisas, etc. Então eles vêm para a igreja, talvez seja uma pessoa dessa. Uma possibilidade que a igreja, que a carta aqui da nossa lição traz,
é que possivelmente essa pessoa podia ser uma pessoa de muita condição financeira, Aí e passa a isso mão na acontece cabeça. em nossos dias também, né? Ou influente, Uhum. né? E aí a igreja decidiu não disciplinar, mas Paulo foi firme, não, ele tem que sofrer a disciplina para preservar o corpo, preservar o corpo. Olha só. Pastor, mas só um Sim. detalhezinho, né? A gente, às vezes, quando lê a Bíblia, pode pensar assim, mas é uma situação pontual, já ficou no passado, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela permanece e os princípios estão ali para todas as épocas, né? Aí a lição faz uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente refletir nisso, né? Que tipos de pecados a igreja tem tolerado atualmente, né? Pecados culturais, que sabe, pecados que a sociedade comete e que a gente acaba se acostumando com eles e tolerando. É uma reflexão importante para se fazer nesses tempos de tanta liberdade ou libertinagem, né? Em tempos de relativismo moral, em tempos em que as pessoas dizem que nada a ver, né? O nada a ver é incrível, né? Então, não ficou só no passado esse tipo de problema. A igreja tolerava, não deveria, mas hoje também temos as nossas tolerâncias que deveriam ser resolvidas no fórum correto, da forma correta, mas não fechar os olhos para isso. E aí vem o exemplo a ser seguido e como lidar com esse tipo de escândalo. A lição vai trazer introdutoriamente que nós devemos agir com oração e amor. Mas eu acrescentei assim, com firmeza. E mais abaixo aqui, no final do segundo parágrafo, geralmente essas situações extremas, elas exigem palavras firmes se necessário. Uma vez eu tive com um pastor, né, eu sou pastor há 31 anos, que lidar com um caso de escândalo terrível que eu não vou mencionar aqui. E a pessoa que foi disciplinada, ela me procurou e disse, a igreja é mais dura do que a Bíblia. Para que isso? E a graça? Assim, mais ou menos como a parte de domingo, né? Não, porque ele podia aliviar e tal. Eu disse, então tá bom, meu irmão, a gente vai deixar o manual para lá. Vamos para a Bíblia. E abri 1 Coríntios 5. E aí ele diz assim, tira do meio de vós essa pessoa. Depois fala, no verso 5, que seja entregue a Satanás. É isso aí, né? Não se associe com ele, a fim de que o espírito seja salvo. Ou seja, só existem dois reinos. O que é entregar a Satanás? Só existem dois reinos, o reino de Deus ou o reino de Satanás. Se eu fui batizado, eu saí do reino de Satanás e eu vivo no reino de Deus. Se eu não quero viver de acordo às regras, os ditames morais do reino de Deus, eu volto para o reino de Satanás. Paulo estava dizendo apenas disciplina e tira ele do convívio da igreja, porque ele não quer ser cristão. Né? E aí alguém diz, não, mas o espírito vai ser salvo. E essa questão do espírito ser salvo, quer dizer que o homem é uma dicotomia? Você tem um corpo que precisa ser cuidado e dentro desse corpo, tem uma entidade transparente? É isso, Michel? Não, a gente sabe que a Bíblia ensina, né? A antropologia bíblica é de uma unidade, né? O ser humano foi criado como uma alma vivente, então o espírito tem que ver muitas vezes com as faculdades mentais, né? Com emoções, enfim, ou com a natureza espiritual também do ser humano. Então não é essa questão de que o corpo vai para Satanás e a entidade etérea, fantasminha, né, legal, fica para Deus. Platônico, né? Não existe né? isso, né? Esse é um pensamento pagão grego. Uhum. Na verdade, a disciplina ela é sempre redentiva. A intenção de Paulo aqui é que a igreja tratasse isso com seriedade, que essa pessoa fosse disciplinada. Hoje a gente chama de removido do rol de membros, né? Não para ela ser abandonada e pisoteada, para que ela lá fora, né, vivendo longe da igreja, longe de Deus talvez, ela caísse em si e percebesse que era muito melhor estar no reino de Deus do que no reino de Satanás. Então, inclusive aqui fala assim, olha, nem mesmo coma com alguém assim. Pode parecer duro demais isso para o nosso tempo, né? Porque como é que você vai desprezar uma pessoa só porque ela pecou? Mas não é só, né? Pensa comigo, você conhece um pedófilo, um abusador de crianças, alguém que comete um pecado deliberado e não está arrependido disso e continua. Você daria guarida para alguém desse tipo, né, na sua casa? Você, ainda mais naqueles tempos em que cear com alguém, e Jesus usa essa figura, né? Eu vou cear com ele e ele comigo, lá em Apocalipse 3:20. Cear com alguém simbolizava amizade, concordância de sentimentos, de pensamento. Compactuar. Exatamente. Então, como é que eu posso compactuar com alguém que tinha esse tipo de conduta? Incesto praticado com a madrasta. E a pessoa não queria saber de se arrepender, de mudar de vida, né? A igreja procura aconselhar, procura repreender no bom espírito, mas se a pessoa não aceita isso, o que mais se pode fazer? E outra coisa, se manter a autoridade da igreja, né? Porque já veio um processo de disciplina para ajudar a pessoa. Eu tenho que fortalecer a disciplina para que a pessoa entenda
e se converta, e que a palavra espírito aqui é pessoa inteira. A Bíblia fala também nisso, né? Alma, espírito, muitas vezes no contexto vai ser direcionada a palavra, o vocábulo, para a pessoa, para que a pessoa, a vida espiritual, porque há uma dicotomia, sim, de que existe uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Paulo chama a natureza carnal de sarkis, né, em grego, que é carne, que é a minha vontade de fazer a vontade da carne. Mas quando eu sou batizado, que é o caso dele, ele também recebeu uma natureza espiritual, essa que precisa ser fortalecida. Então Paulo está dizendo que ele tem que desenvolver a natureza espiritual. Mas Paulo também fala da disciplina, aqui em Coríntios, como protegendo o corpo de Cristo. Eu mudei a palavra aqui, porque ele diz aqui, protegendo a identidade da igreja. Mas, na verdade, a igreja é quem? O corpo de Cristo. Então, existem coisas que precisam ser resolvidas. E aqui tem questões que Paulo vai entrar em questões judiciais. É bem verdade, a lição reforça, que tem coisas, irmãos, que só na justiça mesmo. Não está falando de questões legais, sérias, que precisam ser resolvidas por advogado, promotor e juiz, e até polícia. Ele está falando de outras questões que poderiam ser resolvidas com a disciplina eclesiástica. E até o manual da Igreja Adventista diz que não podemos levar advogados para nossas reuniões para defender A ou B. Né? São questões eclesiásticas. Inclusive, acho que vale a pena a gente ler aqui alguns versos do capítulo 6, né? Como 2, por exemplo, ele diz assim: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Isso, naturalmente, no milênio, né? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, os anjos caídos, né? Então é isso, Paulo quer que a igreja desenvolva uma maturidade espiritual a ponto, né, de ser capaz de lidar com essas questões e não dar mau testemunho lá fora, né, envolvendo a justiça humana quando não era necessário. Questão de fofoca na igreja, questão de alguma coisa que aconteceu ali no culto, ou num filho que não foi bem recebido. Aí a gente cuida dessas coisas. Possivelmente até o caso desse incestuoso aqui, já pensou que feio que seria lá fora expor isso, né? Exatamente, levar à justiça, chamar a polícia. Então, é isso que Paulo está buscando, né? Aqui ele trabalha muito. Na lição de terça-feira nós vimos isso aqui. Pastor, tem aqui na parte mais abaixo, aqui na lição de terça-feira, que eu volto ao ponto dos críticos de plantão da igreja. Né? Paulo zelava pela identidade da igreja, ou pelo corpo de Cristo, né, como você bem disse, como comunidade cristã diante dos de fora. Cristãos não devem lavar roupa suja em público. 1 Coríntios 6:6. Né? Nem recorrer aos meios seculares para julgar questões internas. Tem muita gente aí se achando justiceiro, né? Solitário, e que está pegando coisas negativas que há na igreja, infelizmente há, porque são seres humanos, onde há ser humano tem problema, e jogando para fora, né, nas redes sociais, dando a conotação de que essa igreja está perdida, está tudo errado, quando na verdade tem muita coisa boa também na igreja. Né? Então Paulo ele tinha essa atitude madura, espiritual e amorosa de lidar com o problema internamente. Exatamente. Não ficar abrindo isso para quem não tem nada a ver com o assunto. E tem coisas, por exemplo, que a comissão já resolve da igreja, no caso a igreja adventista, já ali mesmo, já faz a visita, já resolve. Hoje a pessoa pede, ela mesma providencia uma carta, olha, eu estou saindo por motivos pessoais, para evitar que o corpo de Cristo sofra com escândalo, contar tudo o que aconteceu. Né? Se o menino lá da carta aí, que estava num caso com a madrasta, tivesse ele mesmo feito, olha, pessoal, vou me afastar, seria muito melhor. Talvez o assunto não estivesse nem aqui na carta aos Coríntios. Né? Isso é importante. E aí Paulo vai trabalhar em Tessalonicenses, eu marquei o capítulo 4, verso 4, que diz assim: cada um saiba possuir o corpo em santidade. A palavra santo não quer dizer ausência de pecado, mas uma coisa que foi separada para Deus. Então, o meu corpo é de Deus. Né? Não sabeis é o verso áureo que ele vai dizer, né? E aí ele agora vai discorrer acerca desse assunto aqui, né, na parte de quarta-feira, né? Tem os versos, o verso anterior e posterior também ao que você leu, né? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. E eu acho interessante a ordem aqui. Primeiro ele fala de santificação, depois ele fala sobre imoralidade, né? Ou seja, só é possível ser uma pessoa moralmente pura, uma pessoa moralmente correta e sexualmente pura também, se ela for santificada por Deus. Porque a natureza humana, como o pastor já explicou, né? Sarx, a carne, ela tende para o que é pecaminoso porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Então, naturalmente, nossos desejos serão para aquilo que lá em Gálatas, o mesmo Paulo fala sobre fruto da carne, os frutos da carne, as obras da carne. Agora, se eu me entrego a Deus, se eu me
consagro todos os dias, né? Busco essa comunhão com Jesus e o Espírito Santo dirige minha vida, aí a pureza é possível no mundo impuro, porque é Deus quem conduz minha vida e meus pensamentos, né? Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E aí o verso 5 diz, não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus, dá vazão à carne. Dá vazão aos seus instintos. Sua vontade, né? Agora, quem conhece a Deus e se submete, é dirigido por ele. E aí, a sexualidade vai ser uma bênção. Vai ser o prazer desfrutado no contexto certo, com a pessoa certa, no tempo certo, e o contexto se chama casamento. Né? E aí, a lição trouxe aqui, a gente já fazia aquele ping-pong, tem 3 coisas que são importantes relembrar aqui. A primeira, que nós somos identificados como lavados, santificados e justificados. Isso é importante. A segunda aí. Somos membros de Cristo. Isso significa que devemos estar unidos a Ele. A imoralidade sexual viola a união, e por isso que o desenho que o Tiago Lobo fez, né? A igreja é a noiva, e quando a pessoa ela está vivendo uma vida imoral, ela rompeu com essa noiva, né? E pode ser que tenha rompido até com a própria noiva literal, a esposa, né? A união com Cristo, por meio do Espírito Santo, deve orientar a ética cristã nessa esfera. Olha que coisa. E o último lugar, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Que responsabilidade, né? Meu corpo, minhas regras, então eu posso fazer o que quiser com ele. Não é bem assim. Outro texto diz que nós vamos prestar contas e Deus destruirá quem destruir o seu santuário. Na verdade, não é meu corpo, né? É corpo que pertence a Cristo, portanto, regras dele, de Cristo, não minhas. É Cristo. Né? Tal. E a lição vai fechar falando sobre o pecado dos casados, a vida casta, do solteiro. E a palavra para esses pecados sexuais aqui é porneia. Né? Ela vai se transformar, vai depender. Quem pratica porneia e é casado, adultério. Quem pratica porneia e é solteiro, fornicação, que é o sexo antes do casamento, né? Que Paulo vai trabalhar. Que igreja complicada essa igreja de Corinto, né? Bem complicada, né? E, na verdade, ele pinta um quadro aqui bem triste, aqui no verso 9 até, né? Dizendo assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Porém, ele fala aqui no verso 10, 11, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, né? Aqui só para comentar brevemente, né, a palavra homossexual vem de um termo grego que é arsenokoitai, que é alguma coisa como homem, deitar-se com homem, né, como se fosse mulher, enfim. Né, Paulo trabalha isso aqui, e lá em Levítico também vemos Moisés trabalhando esse tema, que hoje é bastante polêmico, mas é simples. Deus ama o pecador, mas há práticas, né, que são pecaminosas, que ele não são suporta, condenadas na Bíblia. Né? Então aqui é bonito ver que alguns eram assim, roubadores, ladrões, imorais, no que diz respeito à sexualidade, porneia, e, no entanto, foram convertidos. Mudaram de vida, passaram a ter uma vida alinhada com a vontade de Deus. São nova criatura. E eram membros da igreja. Exatamente, porque são nova criatura. Então, eles abandonaram. Ora, se eles tomaram a decisão de aceitar Cristo, é porque eles não estavam contentes com a vida que eles levavam. Então, a gente não pode viver entre dois mundos. Né? E aí, Paulo trabalha isso aqui. É significativo que ele diz aqui no terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, ele diz que a ordem fujam da imoralidade sexual, lá do verso 16, do capítulo 6, esteja ladeada por 2 ideias. Primeiro, estar unido com Cristo, é assim que eu fujo. E segundo, ser templo do Espírito Santo. Então, essas 2 coisas, eu tomo uma decisão ao lado de Cristo, que é a justificação, eu sou justificado por Cristo, e a santificação é a presença contínua do Espírito Santo em minha vida. A lição finalizou aqui a parte quinta, e aqui eu vou fazer meu comentário final, você vai fazer o seu, né, e a oração final, falando que sexo é um privilégio do casamento entre homem e mulher. O texto bíblico está claro, a gente não pode fazer uma releitura, o que aparece lá é isso mesmo, Ishá e Adão, né? Então, é homem e mulher, não tem para onde correr. Então, é o único modelo aprovado na Bíblia, que o casamento seja feito entre homem e mulher. Paulo está dizendo que também tais práticas constituem imoralidade sexual, né? E eu encerro, pastor, comentando aqui, lendo aqui a parte final do verso 13 de 1 Coríntios 6, que diz, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É importante que os nossos amigos entendam que Deus não é contra o prazer. Deus criou a dopamina, Deus criou a ocitocina, Deus criou os
neurotransmissores que dão prazer, né? Mas para serem usados no contexto certo. Mais ou menos, e assim comparando muito por alto, se você comer uma maçã ou uma coisa que faz muito mal à saúde carregada de açúcar refinado, você vai ter descarga dopaminérgica no cérebro. Vai dar prazer, mas você escolhe a fonte do prazer, né? Se é aquilo que é destrutivo ou aquilo que faz bem para a saúde. Da mesma forma, a pornografia, por exemplo, vai trazer prazer dopaminérgico também no cérebro. Mas o sexo praticado no contexto do casamento, que vai ser muito melhor e abençoado, também vai dar prazer para você. Você que sabe, você escolhe a fonte do prazer. Você escolhe aquilo que vai trazer satisfação. Só que uma coisa é destrutiva e a outra é bênção. Sempre vai ser bênção se eu colocar meu corpo, meus pensamentos, minha vida alinhados com a vontade de Deus. Então, façamos escolhas sábias, né? E a mais sábia de todas é escolher andar de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Bom Pai, nosso Deus, nosso Criador, Tu que criaste o nosso corpo, Tu criaste a nossa sexualidade, a nossa mente. Obrigado, Senhor, por esses presentes e ajuda-nos a lidar com eles com responsabilidade. Que nós realmente façamos do nosso corpo morada do Espírito Santo, o templo dele. E tratemos as pessoas também como templos de Deus, com respeito, com santidade. Dá-nos a Tua paz, obrigado por essa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Michelson. E obrigado também a você que esteve conectado conosco. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.